Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui do nosso curso de estrutura de dados, a primeira aula da Uninasal, no curso de sistema de informação. Como a gente viu na aula passada, eu vou dar uma refrescada aqui na memória do que a gente viu na aula passada. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre listas estáticas sequenciais, certo? Então é o seguinte, nosso assunto é bastante simples, a gente vai continuar a trabalhar com o Visual, mas na aula 2 a gente já vai migrar para o Java, como a gente prometeu na aula passada. Então, tem um exercíciozinho para entregar na próxima aula e eu vou explicar o que a gente viu e o que eu quero para o próximo exercício, certo? Pois bem, vamos lá. Para começar a gente falar um pouquinho sobre a lista sequencial, é necessário a gente entender a seguinte situação. A gente vai ter uma memória, um espaço finito para trabalhar, para armazenar dados, e o intuito é a gente conseguir organizar esses dados com a maior clareza possível, certo? Então a gente vai usar uma estrutura já conhecida por vocês, que é a estrutura de vetor, para armazenar dados inteiros, certo? Então a premissa básica é essa: a gente tem um espaço finito para a gente trabalhar, que no caso você vai ficar à vontade para trabalhar com quanto espaço você quiser. Se você quiser fazer um vetor com 5 posições, com 10, com 15, com 1 milhão, certo? Mas eu vou trabalhar aqui com 5 para ficar mais fácil de vocês compreenderem a estrutura básica, né? E a gente vai dar continuidade aí no curso. Vamos lá. Então, imagine a seguinte situação. A gente tem um vetor, uma memória, né? Um espaço de memória finito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições, certo? Vamos imaginar isso. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então a gente tem a posição 0. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a espessura do lápis, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a gente tem 7 posições, iniciando do 0 até o 6, o nosso vetor, certo? Então vamos fazer o seguinte. Para que a gente adicione elementos no nosso vetor, que ao iniciar o programa ele vai estar contendo com tudo nulo, tudo zero. Né? Então o inteiro inicia-se com zero. Né? Então o número básico de inicialização do inteiro é o algoritmo zero. Certo? Mas o que acontece? A gente precisa ter uma estrutura que vá administrar esse nosso vetor, certo? Então, a gente vai criar uma variável chamada de tamanho, certo? Eu vou botar tam aqui, que ela vai iniciar com zero. Por quê? Porque o tamanho inicial do nosso vetor é zero, certo? Então, o vetor inicial sempre inicia com zero. Por quê? Porque as posições estão todas liberadas, certo? Beleza. Seguinte. Aí vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem que fazer um vetor o qual a gente armazene dados, né, tamanho, né, que comece com zero e vá até 7. Então vamos imaginar a seguinte situação. O usuário, você vai colher do usuário, ou seja, você vai, primeiro de tudo, adicionar elementos, ou seja, a gente vai criar o quê? Uma função para adicionar. Então a gente vai criar uma função para adicionar elementos, certo? Vai criar uma função lá para adicionar elementos. Que essa função para adicionar elementos, ela vai fazer o quê? Escreva para o usuário digitar qual é o número, né? E leia o número.
Beleza. E o leia o número. Tranquilo. Até aí, nenhuma novidade. Por quê? Porque você vai ter uma função que vai ter dois comandos. Um escreva e um leia. Certo? A partir do número que o usuário digitou, né, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar na próxima posição vazia do vetor, né, que ele encontrar. Certo? Beleza. Seguinte. Normalmente, antigamente, o que vocês fariam? Ou preencher o vetor todo, ou não preencher o vetor. Por quê? Porque a gente fazia um for de 0 até 6, incluindo, né, escreva, leia, escreva, leia, escreva, leia, né, para incluir em cada posição dessa. Só que não. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar livre para o usuário adicionar quando ele quiser e se ele quiser. Certo? Então a gente vai ter uma função que vai ser chamada numa hora específica. Uma função para adicionar. Então ele vai ter um escreva e um leia. Beleza. Mas o vetor está vazio. Certo? Nós temos uma variável de controle chamada tamanho, que essa variável vai ser iniciada com 0. Certo? Vai ser iniciada com 0 essa variável tamanho. Então, beleza. Qual o comportamento do vetor assim que o usuário decidir ou adicionar um número? Ele vai pegar e escrever na próxima posição vazia, que nesse caso aqui é 0. Então a próxima posição vazia aqui é o 0. Então vamos supor que ele adicione o número 40. Beleza. O 0 tem 40. Então, o tamanho nesse momento deixa de ser 0 e passa a ser 1. Então, o tamanho aqui do vetor deixou de ser 0. Por quê? Porque ele já tem uma posição ocupada. Mas veja. Repare que qual é a ligação entre o tamanho, a relação entre o tamanho e o vetor? A relação entre o tamanho e o vetor. Entre esses dois aqui. Qual é a relação entre eles? Observem. Se eu quiser adicionar outro dado no vetor. Se eu quiser adicionar outro dado no vetor. Imagine que eu queira adicionar outro dado no vetor. Aqui, o que eu faria? Eu vou adicionar em que posição? A próxima posição livre, qual seria? Posição 1. Então, eu vou adicionar na posição 1, ou seja, olha, na posição 1. Então, vem daqui para cá. Então, eu adiciono o número 22, por exemplo, aqui. E o tamanho, agora, não tem mais um, temos dois elementos. Então, não temos mais um, temos dois elementos. Veja a coincidência. Agora vamos atentar para a coincidência. Então, vamos apagar tudo. Né? Vamos apagar tudo e voltar de novo para que vocês entendam a coincidência das coisas, certo? Então vamos apagar tudo aqui, né? E vamos ver se vocês entendem a coincidência das coisas aqui. Então, apaguei aqui. Então vê, a gente tem tamanho que contém 0. Por quê? Porque não tem nenhuma posição no meu vetor, certo? Então veja, se não tem nenhuma posição no meu vetor, próximo a ser adicionado vai ser a posição 0, que é o próximo espaço livre. Aí o cara lá, do usuário, viu que você escreveu e ele leu o número que o usuário digitou. A gente tinha colocado aqui o número 40. Beleza, deixa eu colocar aí outra cor aqui para facilitar um pouquinho mais
a compreensão, certo? Coloca laranja, certo? Beleza. 40. O usuário digitou 40. Entenda. Veja a lógica da coisa. Um azulzinho aqui. Quando eu digitei o número 40, quem era a próxima posição vazia? A posição que correspondia ao tamanho. Então, sempre o tamanho vai corresponder à próxima posição vazia. Então veja, a partir do momento que eu digitei 40 aqui, o tamanho deixou de ser 0 e passou a ser 1. Por quê? Porque agora a gente tem o quê? Um elemento no nosso vetor. Temos a posição 0 está preenchida, o resto tudo está em branco. E se eu, porventura, quiser adicionar novamente outro, a gente vai adicionar em que posição? Qual é a próxima posição vazia? Por coincidência, a variável tamanho está armazenando esse mesmo dado. Então a gente vai adicionar na posição 1. Beleza. Logo após adicionar, a gente deixa de ter um elemento só no vetor para ter dois elementos agora no nosso vetor. Então a gente tem agora o número 2. Tamanho é 2. Tamanho é 2. Certo, tamanho é 2. Se tamanho é 2, observem que a próxima posição vazia corresponde ao tamanho do nosso vetor. Então, automaticamente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Caso eu tivesse aqui o número 35 e o número 41. Quem seria tamanho? Pause o vídeo e pense na resposta. Veja. Se a próxima posição vazia é o 4, se a próxima posição vazia é o 4, isso quer dizer que tamanho é 4, porque temos 1, 2, 3, 4 elementos. Então, se tamanho é 4, a próxima posição vazia vai ser sempre 4. Beleza. Ficou clara a questão aí. Então, tamanho sempre vai apontar para a próxima posição vazia. Então, na nossa função de adicionar, quais seriam os comandos? Os nossos comandos seria, logo após eu ler, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou o nosso com vetor, nossa variável que é nosso vetor, na posição tamanho, recebe o número que o usuário digitou. Então, é esse preenchimento que vai ocorrer nessa hora. E depois, eu vou botar aqui tamanho. A gente precisa fazer o que logo depois? Incrementar tamanho. Então, tamanho recebe tamanho mais 1. Então, ele recebe ele mesmo mais 1. Por quê? Porque a gente está incrementando de 1 o nosso tamanho. Então, a gente adiciona sempre assim. Então, vamos lá. Vamos ver se a nossa fórmula de adicionar está boa. Certo? Vamos ver. Imagine que tamanho fosse 4 aqui. Vamos lá. Tamanho fosse 4. Nós tivéssemos 4. Tamanho é 4 aqui. Certo? Beleza. Tamanho é 4. E eu quero adicionar mais um número aqui. Então, escreva. Digite o número. E aí o usuário vai lá e digita o número. Aqui. O número 27. Beleza. O que ele vai fazer aqui? Nosso vetor na posição tamanho. Quem é a posição tamanho? 4.
na posição 4, então vetor na posição 4, recebe 27. Beleza, deu certo. Tamanho recebe tamanho mais 1. Ou seja, tamanho recebe 4 mais 1. Então, tamanho agora é 5. Então, a gente vem para cá e apaga 4, que vai virar 5. Então, beleza. Vamos adicionar de novo? O usuário agora deu escreva lá e o usuário digitou o número 12. Vetor, nosso vetor, na posição tamanho. Em a posição tamanho, tamanho é 5, posição 5, recebe 12. Tamanho agora é 5 mais 1. Tamanho é 6. Beleza. Ou seja, nossa estratégia de adicionar funcionou. Tranquilo. Então, percebam aí que nossa estratégia de adicionar está funcionando. Beleza. Vamos para o código-fonte? Vamos. Seguinte, a gente vai ter o quê? Um procedimento. Adicionar. Certo? Fim. Procedimento. A gente vai ter aqui no nosso algoritmo principal tamanho, que vai ser inteiro. Vamos ter conjunto, que é um vetor de 0 a 5 de inteiro. O que mais a gente vai precisar? Opção. Já vou mostrar para que serve a opção. Até agora vamos precisar só dessas aqui, certo? Tamanho e o vetor, o conjunto, certo? A gente só está falando sobre isso. Certo. Seguinte. A gente vai precisar de um número para que o usuário digite. Certo. Vamos lá. Escreval. Digite um número. Leia número. Conjunto, que é o nosso vetor, na posição tamanho, recebe o número. Certo. Tamanho recebe tamanho mais 1. Beleza. Então essa é a nossa função de adicionar que a gente escreveu lá no desenho, certo? Só que aqui é o seguinte. Vamos fazer um algoritmo organizado. Vamos fazer o seguinte. A opção recebe 0 e aí digitar o while. Enquanto a opção diferente de 1, vamos botar aqui logo, botar 1 logo, faça fim enquanto, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui. Escreval, digite a opção. Escreval, diferente de 1, não, diferente de 2. 1, adicionar, escreval, 2, sair.
Beleza. Então vamos lá. Escolha opção caso 1 adicionar. Caso 2 escreva o obrigado e volte sempre. Outro caso, escreva o opção inválida. Beleza. Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui, organizar aqui. Não vou botar 2 como sair. Vou botar 3 para sair e vou colocar aqui já 2 para imprimir. Que a gente vai precisar imprimir o nosso vetor, certo? Mas eu vou fazer uma impressão bem simples. A impressão otimizada a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Então a gente vai desenhar primeiro lá a opção, a impressão. Antes disso, a impressão otimizada, para quem entenda o procedimento de imprimir, né? Para que vocês entendam o procedimento, né? E depois a gente vai fazer então vamos lá. Nosso vetor tem 5 posições, né? Então, para ir de 0 até 4, que é o nosso vetor. Opa, desculpa, aqui é 4, 0 a 4, eu tinha errado, que são 5 posições só. Então, para de 0 até 4. Então, faça para, certo? Então, a gente vai fazer primeiro um para, bem, escrever o conjunto, a posição. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui e tal. Acho que não. Conjunto, a posição, certo? Então, ele vai imprimir tudo. Então, depois a gente faz a parte otimizada. Então, tá aqui. 1, 2, 3. Beleza. Vamos rodar aqui. Programa. Deu pau, acho que é por causa do meu Camtasia. Que está rodando o Camtasia. Fim, escolha. Algoritmo, executar. Está em loop infinito. Por quê? Porque código, algoritmo, parar. Porque eu esqueci de ler a opção. Então vamos lá. Vou rodar. Então, se eu quiser imprimir, ele vai imprimir tudo 2, certo? Então, ele vai imprimir tudo 2. Se eu quiser adicionar, tudo 0, desculpa. Então, por quê? Porque o vetor está totalmente vazio, né? Então, se eu quiser adicionar, ele vai pedir um número para que eu adicione. No exemplo da gente, a gente colocou o número 40. Beleza. Então, vamos imprimir. O 40 está ocupado, está tudo 0. Beleza. Observem que tamanho tem 1. Olha aqui. Tamanho com 1. Se eu quiser adicionar novamente, o que acontece? O tamanho já vai para 2. E nosso conjunto está com 40 e 22. Então, para imprimir, 40 e 22 e o resto tudo 0. Beleza. Nossa lógica
está certa. Então depois eu botei o número. Opa. Vou imprimir. Adiciona número 27. Adiciona número 44. Adiciona número 67. Imprime. Nosso vetor está completamente preenchido, certo? Ok. Se nosso vetor está completamente preenchido, o que quer dizer? Quer dizer que eu já não posso mais adicionar nada. Por quê? Porque nossa memória é finita, certo? Ah, professor, mas como é que a gente vai trabalhar com memória infinita? Mais na frente a gente vai ver a parte de lista dinâmica e a gente vai trabalhar com memória infinita e a gente vai administrar recursos, certo? Beleza. Mas por enquanto, para começar a entender a estrutura de dados, a gente precisa trabalhar com a lista finita. Então essa lista finita da gente vai limitar a gente em adicionar. Por quê? Porque se eu quiser adicionar mais um número, 88, o que vai acontecer? Vai estourar a pilha, vai estourar nosso vetor. Então, a memória, conjunto 5 não existe, vai estourar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou terminar aqui a execução do programa, certo? O conjunto 5 não foi encontrado, porque não existe. Ele tem um pau nessa linha aqui. O que a gente vai fazer aqui? Certo? A gente, como a memória é fixa, de 0 a 4, ou seja, a gente tem que bloquear que o usuário não mais inclua se o vetor estourar. Ou seja, se o tamanho for maior que 4, que é a última posição do vetor, ou seja, se ele já for para 5, ou seja, se o tamanho já está no máximo, ou seja, se ele já está em tamanho 5, ou seja, se ele for maior que 4, ele já está em tamanho 5, já temos 5 posições ocupadas. Né? Então, eu vou colocar aqui para que ele escreva tamanho máximo, a lista está cheia. Então, ele dá uma mensagem para o usuário dizendo que não é possível mais adicionar. Então, não foi possível adicionar. A gente vai colocar aqui, se não, certo? E aqui, o fim si. Por quê? Se ele for maior que 4, ou seja, ele já está cheio, então não vai poder mais adicionar. Se não, se ele for menor, ainda tiver espaço, aí ele vai poder fazer a execução normal e nosso programa não vai ser brecado com erro, certo? Então, executar para adicionar. Então a gente vem aqui 11, adicionar 12, adicionar 15, adicionar 17, adicionar 20. Então vamos imprimir. Ele imprime o vetor todo preenchido e caso eu queira adicionar novamente, não foi possível adicionar, a lista está cheia. Então ele não permite adicionar. Isso que a gente viu na aula passada, certo? Só uma revisão. Tranquilo. Então a gente aí já terminamos nosso método, né, de adicionar. Né? Então a gente vai aqui sair. Obrigado, eu volto sempre. Para a gente fazer agora a nossa impressão de forma otimizada, certo? Por quê? Porque a gente está imprimindo aí o vetor inteiro. A gente não quer que imprima o vetor inteiro. E para que a gente imprima com qualidade, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, deixa eu apagar logo todo esse lixo que tem aqui. Porque a gente vai trabalhar agora com o método de... Deixa eu apagar aqui que vai dar. Apaga isso aqui. Tem que desenhar tudo de novo. Apaga isso. Apaga isso. Apaga isso. Apaga isso. Apaga isso. Pronto. Vamos lá. Então a gente vai apagar aqui. Apagamos aqui. Então vamos preencher. Imagine que nosso vetor
só tivéssemos dois números preenchidos, o número 23 e o número 4, certo? Então, a posição 0 é a posição 1. Qual seria o tamanho? Isso. Tamanho corresponde à quantidade de números que a gente tem preenchido. No caso, 2. Certo? E para que a gente imprima com qualidade? Para a gente imprimir com qualidade, a gente tem que se preocupar com algumas coisas. Por quê? Porque a gente só vai imprimir o espaço preenchido. E quais são as posições preenchidas? 0 e 1. Essas duas posições são as que estão preenchidas. Então a gente tem que fazer o seguinte. Na posição 0, 1, escreva o seu conteúdo. Certo? Beleza. Mas observe. Sempre o tamanho vai estar apontando para o próximo. Né? Então, o próximo, em branco, o tamanho vai ser o correspondente. Certo? Então, eles vão se corresponder aqui, o 2 com 2. Só que o que a gente está preenchido é isso aqui para trás. Certo? Então, a gente vai imprimir do 0 até a posição menor que o tamanho. Ou seja, qual é a posição menor que o tamanho? 1. Por exemplo, se a gente adicionasse mais um número aqui. Vamos lá. Vamos adicionar mais um número aqui. A gente vai adicionar o número 12. Então, tamanho tem 3. Certo? E quais são as posições que estão ocupadas? 0, 1 e 2. Certo? São essas 3 posições ocupadas. Então, a gente vai imprimir o quê? Até menor que 3. Ou seja, 0, 1 e 2. Então, no caso, se a gente estivesse trabalhando com a linguagem, por exemplo, Java ou outra, a gente ia imprimir de 0 até menor que tamanho. Daria certinho. Ou seja, 0, 1 e 2. Ou seja, o 3 já não entra mais. Certo? Porque o 3 é o próximo vazio. Então, a gente só existe de 0 a 2. Certo? Só que a gente está trabalhando com Visual. Isso aqui, quando a gente for para uma linguagem de programação de verdade, a fórmula da impressão é essa. Só que aí, qual é a complicação? A complicação é que a gente está imprimindo em Visual. Né? Então, a gente vai ter que ser 0 até menor que tamanho. Ou seja, 0, de 0 até tamanho menos 1. Porque tamanho menos 1 é o último número menor que tamanho. Ou seja, o 3 é o último número menor que o 2, desculpa, é o último número menor que 3. Vamos fazer mais um teste? Para ver se isso dá certo? Então, se a gente tem aqui o número 14, a gente vai imprimir o quê? 0, 1, 2 e 3. Por quê? Porque nosso tamanho é 4. Porque temos 4 posições ocupadas no nosso vetor. Então, se a gente vai de 0 até menor que tamanho, ou seja, menor que 4, ou seja, 0, 1, 2 e 3, se for de 0 até 4 menos 1, quanto é? De 0 até 3. Então, é a fórmula para a gente imprimir. Então, daqui para frente a gente já não imprime mais. Essas outras posições aqui a gente já não imprime mais. Por quê? Porque ele está nulo, está 0. Então, nosso vetor não vai ser impresso lá na tela. Então, para o Visual, a ideia é essa aqui, certo? A 0 até tamanho menos 1. Quando a gente for para uma linguagem na semana que vem para o Java, aí a condição de parada é de 0 até menor que nosso tamanho. Ok? Então, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo para que você entenda essa lógica, certo? Então,
A gente não vai imprimir de 0 até 4, até tamanho menos 1. Então a gente imprime aqui de 0 até tamanho menos 1. Então, a gente adiciona aqui o número 15. E aí a gente volta para imprimir, ele só imprime o número 15, certo? Beleza. Se a gente adiciona mais um, e aí a gente tem dois números no nosso vetor. Beleza. Pronto, então foi isso que a gente viu na aula passada. E qual é o exercício que eu pedi para que vocês trouxessem na próxima aula? Pronto. A gente vai ter mais duas funções aqui. Então, a gente vai ter 3, 4, 5. Mais dois não, mais 3. Então, 5, 6. Então, a gente vai ter buscar, remover e ordenar. Então, eu pedi para que vocês fizessem essas três, certo? Então, opção diferente de 6, certo? Então, a gente vai colocar aqui no caso, né? Buscar, ordenar, mover. Então, essa aqui a gente já matou na aula passada, né? Que é Ctrl+C, Ctrl+V. A parte de ordenação que a gente viu na aula passada. E essas duas aqui, eu vou explicar agora lá no desenho. Só que eu não vou dar o segredo aqui no código fonte, certo? Então, vocês vão ter que pensar um pouquinho aqui como a gente vai fazer. Qual é a ideia do negócio? Vamos imaginar que nosso vetor ele está preenchido com esses números aí, certo? Ele está realmente aí com esses números. Então, o nosso tamanho aqui é... Acertou! Nosso tamanho é 4, certo? Beleza. Então, temos um vetor com 4 posições preenchidas. Daí, o que eu quero? Eu quero que você vá buscar se existe um determinado número que o usuário digitou. Então, na função buscar, vai ter um escreva e um leia. Por quê? Escreva. Porque o usuário vai digitar o número que você quer que ele quer que você procure dentro do vetor. Tranquilo. O que você vai fazer? Vai fazer um for igual otimizado, igual aquele de imprimir, exatamente igual aquele, e vai comparar se cada posição é igual ao número que o usuário digitou aqui no leia. Então, esse é igual? Não. Vai para o próximo. Esse é igual? Não. Vai para o próximo. Esse é igual? É. O que você vai fazer? Eu quero que você retorne na função o número da posição que o número se encontra. Certo? Então você vai retornar o número da posição que você quer que o número se encontre. Ó. Então, o usuário digita 12, então ele tem que retornar o número 2, porque o número correspondente ao 12 na posição do vetor é o 2. Beleza. E caso ele não encontre, você vai retornar um número, né, que não existe no vetor. Normalmente o que eu faço? Eu retorno o número menos 1. Certo? Então, caso ele não encontre, vai ser retornar um número que não existe no vetor. Beleza. Aí é o buscar. Se não entendeu, vá um pouco no código, volta ao vídeo aí e tenta entender o buscar. Certo? É um escreva, um leia, basicamente, e um for, perguntando se cada posição é igual ao número que o cara digitou, que o usuário digitou, e você vai retornar a posição que esse número se encontrava, ou menos 1 se o número não existir. Beleza.
Tranquilo. Deixa eu apagar tudo aqui, porque já está muito bagunçado. Então eu vou refazer de novo para explicar a outra função, que é de excluir, certo? Então, vamos lá. Vamos lá para entender a lógica do remover, do excluir, né? Então, a gente tem o número 3, 4, 8, 9, 7. Quanto é tamanho? Sem pensar, tamanho é 5. Isso aí, são 5 elementos que tem no nosso vetor, certo? Então, tamanho é 5. Então, próxima posição aqui, ó. Vamos lá. 0, 2, 3, 4, 5. Beleza? O próximo seria 5. Tranquilo. A gente tem um vetor com isso aí, certo? Deixa eu apagar aqui e apagar aqui, para não confundir a posição com o número. Pronto. Beleza. Aí no remover. O remover temos a seguinte situação. A gente pode estar excluindo, primeiro, a parte mais fácil, o último elemento. O que acontece? A gente excluindo o último elemento do vetor, simplesmente o que a gente faz? Tamanho deixa de ser 5 e passa a ser 4. Certo? Porque temos 1, 2, 3, só 4 elementos agora preenchidos no vetor. Beleza. Tranquilo. Muito fácil se a gente remover o item do fim do vetor. Mas se a gente remover o número 15, por exemplo, a gente vai ter um vetor. A gente vai ter um vetor com posição vazia. E aí? Vai ficar assim? Bom. Então qual é a ideia do negócio? A gente vai ter que reorganizar o vetor. A partir do momento que eu removo um item do meio do vetor, o que eu tenho que fazer? A próxima posição a ele tem que vir para cá. Aqui, para cá. Então, o vetor, a partir do momento que ele tinha 4 posições e eu removo um item no meio, o que vai acontecer? A gente tem que retirar o 8 para cá, o 9 para cá. E a gente desloca o vetor para que as 3 outras posições fiquem vazias e sempre não esquecer de decrementar o tamanho e passar a ser 3. 0, 1, 2, 3 é o próximo. Então, esse método é o mais complicado um pouquinho de fazer. Por quê? Porque caso a gente remova um item do meio do vetor, a gente é obrigado a reorganizar o vetor, certo? Sempre para o lado esquerdo. Por quê? Porque a gente não pode ter um vetor desorganizado, mas na frente a gente pode trabalhar com fila circular deck, né? Que aí a gente vai organizando, né? Vocês vão ver a parte circular, mas no vetor, numa lista, a gente tem que reorganizar de tal forma que os itens fiquem alinhados, né? Então a gente não pode ter um espaço vazio entre os números. Então esse é o grande desafio, fazer isso aí, esse método de reorganizar. Então buscar é fácil, né? E o remover, a gente tem que fazer isso. Mas como é que a gente vai remover? Do mesmo jeito. Vai ter um escreva, o usuário digitar, escreva, digite um número. E um leia, para o usuário digitar um número. Então esse leia, o usuário digitar o 15, no exemplo que a gente fez, ele vai procurar o 15 no vetor, vai achar se o 15 existe. Se existir, ele vai que remove esse item. No caso aqui, vamos supor que ele excluísse o 10, certo? Então ele digitou o 10, quero remover mais um. O que eu faço? Eu vou sair num for procurando de casa em casa para ver se existe o 10. Eu achando a posição do número, eu consigo saber
quem mais eu vou deslocar. E o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou e excluo 10, e o 8 passa para casa 0, e o 9 passa para casa 1. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um deslocamento, né, do 8 para casa 0 e do 9 para casa 1. E o tamanho agora passa a ser 2. Né? Então você vai excluir de acordo com o que o usuário digite. Né? O que aconselho? Reutilize o método buscar. Buscar não retorna a posição que o número dá. Se existir a posição, você faz o tratamento. Se não, você manda uma mensagem dizendo que o número não existe, não pode ser excluído. Então essa aí é a dica para terminar a nossa aula de hoje, certo? Então, bom exercício, bom feriado para vocês e a gente se vê na outra sexta-feira, certo, pessoal? Um abraço.